Olá, o programa Em Pauta está de volta neste ano de 2021 e, como você já sabe, várias mudanças ocorreram aqui na Câmara de Campinas. 33 vereadores continuam aqui na Câmara, só que sendo desses 33, 16 são novos. Alguns, na verdade, são novos e outros estão voltando aqui na casa, que é o caso do vereador Paulo Búfalo, que foi eleito pelo PSOL com 3.374 votos, que na verdade está no quarto mandato, né, vereador? Isso, quarto mandato na casa. Eu queria que o senhor explicasse, antes de a gente começar a nossa conversa, falar sobre os seus projetos, que o ano mal começou, o senhor já tem vários, né? Isso. Como que foi essa situação? Quarto mandato, como assim? Que ano que o senhor ocupou aqui a cadeira? Então, eu fui eleito pela primeira vez, Viviane, em 2000, né? Ainda era do PT, foi o mesmo ano que o saudoso prefeito Toninho foi eleito aqui para a prefeitura da cidade. E depois eu assumi na Câmara, fui o primeiro corregedor da casa, depois assumi a liderança da bancada do PT à época, depois a liderança do governo, e em 2004 eu fui reeleito. Depois, em 2008, eu já estava no PSOL, foi uma transição durante o mandato, saí do PT, fui para o PSOL. 2008 fui candidato a prefeito e 2010 eu fui candidato a governador do estado pelo PSOL. Depois eu retornei à Câmara em 2013, né, para a legislatura de 2013, que iniciava em 2013. Fiquei mais uma legislatura fora e retornei agora para essa que está começando agora em 2021. Nessa conjuntura tão atabalhoada aí sobretudo pela pandemia, né? Até queria deixar claro para o pessoal de casa, a gente está aqui utilizando máscara, a nossa conversa, para manter toda a segurança. Isso. O senhor falou aí, pandemia, está diferente essa legislatura. O que mais que o senhor notou de diferente das demais? Bom, como tenho essa experiência de um quarto mandato, né, eu precisei me adaptar também às tecnologias, né, essa questão das sessões extraordinárias, à distância. Eu sempre fui um vereador que me dediquei à presença de plenário para debater as questões atuais e tal. Então eu acabei tendo que me adaptar também a essa questão à distância. Assim como atuando como professor, eu também tive que me adaptar a essa situação, já que nós, desde 2020, né, com o início da pandemia, nós tivemos as aulas online com os nossos alunos. E uma questão que eu, em particular, a nossa equipe também estamos tratando diferentes, é que todos os outros mandatos eu acabei me afastando da sala de aula para poder exercer o mandato. E nessa legislatura nós preferimos fazê-la de forma concomitante, porque há muitas pautas assim da educação que elas acabam nascendo ali no cotidiano, enfim. E eu quero trazer isso para dentro da Câmara Municipal também, né? Seja para debates, seja na formulação de projetos. O senhor falou aí da área da educação, então Isso. Já vamos entrar aqui nos seus projetos, Pois não. Porque o ano mal começou, pelo que eu vi, já tem muitos projetos protocolados. A gente ainda vai voltar nesse tema educação, Mas antes eu queria falar aqui sobre esse projeto de lei que institui sistema de transparência para rastrear as doses da vacina aqui no município, vacina para Covid-19. Para a Covid. Então, esse é um projeto de bancada, né, da bancada do PSOL, que é composta aí pela vereadora Mariana Conte e eu, né? Nós observando o que ocorreu nos primeiros processos de vacinação aqui no país, nós decidimos apresentar esse projeto para termos condição de rastrear quem está recebendo a vacina. Há uma escassez de vacina, a vacina está vindo a conta-gotas e nós não podemos permitir que os setores prioritários que precisam receber, como os profissionais da saúde,
todos os profissionais que estão atuando na linha de frente, seja da educação, seja da assistência ou outra área, essas pessoas, elas teriam que ser tratadas como prioridade, e como estão sendo, né? Então, primeiro, os profissionais da saúde, da linha de frente, os idosos, né? E para garantir, então, esse processo e a transparência disso, já que a vacina ela está vindo muito lentamente, nós decidimos apresentar esse projeto. E, além disso, existe uma situação em que o município, ele é o órgão gestor do SUS aqui na cidade. Então, mesmo que as vacinas venham para um órgão estadual, como uma universidade e o hospital universitário, nós achamos que o município ele precisa dispor dessa informação, né, porque ele é o responsável pelo Sistema Único de Saúde na cidade. O objetivo também é evitar fraude, que alguém que não esteja ali, não seja o momento daquela pessoa ser vacinada. Isso, chamado fura-filas, enfim. E o que nós temos visto pelo país afora, né, situações em que isso está presente, né? As pessoas angustiadas às vezes, mas às vezes também num desrespeito à própria situação que nós estamos vivendo, tenta furar esse critério, né? Então nós esperamos que aqui no município nós tenhamos um instrumento de gestão, não só para essa vacinação, mas que depois sirva para outras situações. Vacina entra aí na área da saúde. Sim. Falando de uma maneira geral, a área da saúde aqui em Campinas é uma área que precisa de ter bastante atenção no ponto de vista do senhor, principalmente agora? Veja só, Viviane, a saúde em Campinas, ela já vinha com um conjunto de problemas. Nós, por exemplo, somos críticos assim aos processos de terceirização nessas áreas, né? Porque acaba drenando muito dinheiro público e em situações como nós vimos no escândalo do Hospital Ouro Verde. Então, é preciso ter um olhar para isso também, porque já tinha um conjunto de problemas que isso trouxe, né? Essa forma de gestão trouxe, e agravado pela pandemia. Então, nós achamos que a mudança disso passa, por exemplo, pelo fortalecimento e o respeito ao Conselho Municipal de Saúde, porque ali congrega tanto os profissionais como as pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde no município. Por isso a gente pretende, ao longo desse mandato, ter projetos, né? Não só projetos individuais, mas de bancada, chamando outros vereadores, vereadoras para assinarem também, que fortaleçam esses instrumentos, sejam os conselhos locais, seja o Conselho Municipal de Saúde. E, vereador, para o senhor todas as áreas estão ligadas? Porque eu peguei aqui, o senhor é presidente da Comissão de Cultura, membro da Conchileg, da Educação e Esporte, Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. A gente fala de saúde, mas também pega um gancho aí na área da educação, que precisa, né? Uma coisa está ligada à outra. Isso. A cultura também, que entra... Melhorando uma área ajuda a outra, melhorando a área de esporte ajuda a área da saúde, a criança tendo educação, tendo toda uma estrutura ali na escola, também o senhor acha que vai acarretar menos problema na área da saúde? Uma coisa está ligada à outra? Não, sem dúvida. Veja só, primeiro que a definição das comissões, ela se dá proporcionalmente. É evidente que a gente queria estar em todas as comissões porque são temáticas relevantes. E tendo essa proporcionalidade, nós, primeiro da bancada, nós traçamos algumas prioridades e depois vai do processo de negociação, de diálogo com outros vereadores para compor as comissões. Mas eu avalio que está ligado. Quer dizer, por exemplo, se nós temos um plano para a cultura na cidade de Campinas, que valorize a cultura popular, as manifestações de cultura local, se há um investimento nisso, de proteção, inclusive, dos espaços, como, por exemplo, a gente ficou muito evidente nos últimos dias na discussão da Fazenda Roseiras, por exemplo, né, nos problemas que eles estão tendo lá de furto de materiais, de roubo de materiais lá.
e destruição, né, de patrimônio histórico. Se nós temos essa valorização da cultura, esse protagonismo da cultura popular, sem sombra de dúvidas, nós vamos tratar muito melhor quando a gente tiver, por exemplo, que convencer a população a adotar critérios básicos de saúde pública. Então, o diálogo, a consciência em torno disso será muito mais fácil se nós tivermos os espaços de cultura, se nós tivermos a própria educação engajada nesse convencimento. É a mesma coisa o esporte, né? Que acaba melhorando a saúde de todo mundo. O senhor faz parte aí membro da Educação e Esporte, da comissão. É uma comissão que congrega aí os dois temas, discute muito as questões da educação aqui, mas sempre a pauta do esporte é importante, porque isso mobiliza juventude, mobiliza adultos, enfim, e é muito positivo que isso aconteça. O senhor falou aí juventude, o senhor faz parte da Comissão de Defesa do Direito das Crianças e do Adolescente. Isso. Muito tem se falado aí sobre a criança e o adolescente. Uhum. Também engloba nisso, né? Precisa ter um foco nessa área. Veja só, os legislativos locais, eles precisam zelar, sobretudo, para que as pessoas e os próprios poderes públicos eles compreendam o papel que eles devem ter no debate do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, é uma política pública, né, estrutura toda uma política pública muito avançada para o país. E muita gente não compreende. Então, o que a gente cansa de ouvir besteiras de pessoas que não conhecem o Estatuto, não sabem o papel dos órgãos que estão atuando para poder resguardar o direito da criança e acaba num senso comum, numa política numa forma de agir com ódio, enfim, acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos, enfim, olhando para onde não está a raiz do problema. Então, a atuação nossa nessa área precisa ser ainda consolidar uma compreensão do papel do Estatuto da Criança e do Adolescente, do que cabe aos conselhos, por exemplo, ao Conselho Tutelar e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são órgãos diferentes, o que cabe ao poder público. Isso porque é o seguinte, quando a gente vê uma violação como essa brutal, que recentemente nós tivemos na cidade de Campinas, a tortura do menino de 11 anos preso lá dentro de um barril, é porque já um conjunto de outras violações antecederam esse processo. Então, e essas violações ocorreram em outras frentes, na moradia precária, na falta de uma política de educação, na estrutura familiar, enfim, é um conjunto de questões, então é uma comissão bem importante. O senhor falou educação, então vamos voltar para esse tema. Pois não. O senhor tem vários requerimentos nessa área, né? Pedindo aí sobre a estrutura das escolas, como que é? Como que funciona? O que o senhor está vendo? Viviane, nesse momento aqui, em que os trabalhadores da educação, seja professores, seja os trabalhadores administrativos, durante a pandemia, eles ficaram sujeitos a várias determinações que vieram de cima e não foram consultados, não foram ouvidos, tal. Nesse momento em particular, os governos dizem, não, tem que voltar na sala de aula, fazem um conjunto de considerações em relação a isso, mas, novamente, os trabalhadores não são ouvidos. Então, eu quero, com esse requerimento, saber das estruturas que nós temos nas escolas municipais de Campinas. Nas estaduais eu sei, porque eu sou professor do Centro Paula Souza, mas atuo junto aos professores da rede estadual, que são as duas redes estaduais, só que o Centro Paula Souza são as escolas técnicas. Então eu sei da precariedade, do corte de recursos de manutenção, dos sistemas sanitários absolutamente precários para atender professores e alunos, e sei que não tem condições. Eu quero ter uma noção também das escolas municipais.
E além disso, eu preciso saber dos investimentos que nos últimos anos foram feitos em ampliações e reformas dessas escolas. Como que foi feito, qual os valores empregados e que tipo de estrutura a prefeitura está oferecendo para dar proteção sanitária para os trabalhadores e os alunos nas escolas. Esse é um requerimento, certo? Isso. Só que o senhor também tem várias indicações. Eu separei algumas aqui. Tem essa que indica a troca da tubulação para o aumento da vazão de escoamento na Avenida Maria Emília Alves dos Santos, perto ali para o pessoal de casa se localizar, do entroncamento com a rua Dona Eglantina da Silva Prado, no Parque Prado. O que está acontecendo ali, vereador? Veja só, para que a gente dialogue aqui, as indicações é quando nós identificamos a necessidade de um serviço que não é de obrigação do legislativo, cabe ao executivo e, portanto, nós precisamos indicar para que o executivo faça. Esse caso específico é uma avenida que corta uma área verde ao meio, né, aqui na região do Parque Prado, uma área verde remanescente ali da antiga Fazenda Eglantina, e a tubulação construída, já que tem nascentes que cruzam embaixo dessa via, a tubulação é insuficiente, sobretudo em condição de chuvas. Então alaga esse local, o piso, o pavimento ele fica muito deteriorado. Então a ideia é que eles possam aumentar a tubulação para que essa nascente, que é permanente, em períodos de chuva não extravase, né? E não traga esse transtorno ali para a comunidade. Tem a linha de ônibus, passa por ali também. E problema de alagamento também tem lá na Rua Culto à Ciência, né? Ali no bairro Botafogo, o senhor também fez outra indicação de obras para aquele local. Veja só, percebam que é um conjunto são indicações propriamente ditas ao executivo. E lá na Rua Culto à Ciência é um velho problema, né? Porque, lamentavelmente, as pessoas elas vão pavimentando as suas áreas, né? Vão aumentando, inclusive, a impermeabilização de solo dentro e fora das residências, e isso acaba gerando situações como essa. Então, no passado, pode ser que a vazão na Rua Culto à Ciência de galerias e da própria via, né, absorvia essa água. Hoje não é mais isso. Então, chuvas moderadas já trazem muitos transtornos ali para a comunidade ali do entorno, para a Escola Culto à Ciência. Por isso a gente fez essa indicação. E além do alagamento ser aí um problema velho que o senhor disse, né? Mato alto também é outro problema que parece que não tem fim. Essa também é uma indicação ali na Vila Georgina. Tem muito mato alto, as árvores estão grandes, limpeza que não é feita no local. Aí eu quero já aproveitar que toda essa região, como nós recebemos várias reclamações, né, eu recentemente cobrei aqui quando o prefeito esteve na casa, de que era necessário uma ação rápida para retomar a poda de mato, que havia sido suspenso na cidade, porque era feito com o convênio com a Secretaria de Segurança Pública, e isso foi suspenso por conta da Covid. Então nós cobramos, e toda essa região sul da cidade aqui, que envolve vários canteiros centrais de avenidas e praças, ali na Vila Georgina, no Jardim das Oliveiras, na região sul da cidade, nós fizemos essas indicações em algumas situações e ofícios em outras situações. E, vereador, dá para perceber que o senhor está de olho em tudo, né? Porque aqui, ó, nessa outra indicação do senhor, olha só, sinalização e manutenção do pavimento para o estacionamento da rua ali da Antônio Oliveira Valente, uma praça que tem ali na Vila Marieta. Isso, aqui próximo, inclusive, na região sul da cidade. Há muitos trabalhadores de pequenos comércios e empresas aqui na região, na Vila Marieta, próximo a esse local. E esse estacionamento, o fato dele não estar sinalizado, um trecho de rua não utilizado, ele está fechado,
Mas como não está sinalizado, então o estacionamento lá acaba sendo, fica muito desorganizado, o que faz com que menos carros caibam nesse espaço. Então os trabalhadores pediram que a gente fizesse essa ação, nós fizemos a indicação e eles estão fazendo um abaixo-assinado pedindo isso à prefeitura, porque vai ajudá-los e, consequentemente, também vai ajudar a população, os clientes que vão nesses espaços comprar ou fazer ali o trabalho que precisa ser feito. Então, veja só, a indicação ela é um instrumento simples do legislativo, mas eu diria que ela é muito simbólica, porque ela aponta realização de obra não é tarefa do legislativo, mas ele pode ser esse polo de cobrança do executivo municipal, que é quem cabe realizar as obras na cidade. Por isso a gente utiliza muito esse instrumento. E, vereador, a gente sabe que a população está necessitando muito de muita coisa. É educação, é saúde, é uma obra. Como que o pessoal de casa encontra o vereador? Como entra em contato com o senhor de forma segura, né? Principalmente agora nessa época de pandemia? Tem os canais aqui da casa, né? No portal da própria Câmara vai encontrar tanto os telefones como o e-mail institucional, mas também tem outros instrumentos. Tem o nosso site, que é o www.paulobufalo.com.br, ele está em manutenção, mas nos próximos dias já deve entrar com espaço, inclusive, para poder fazer essas recomendações, e nas redes sociais, né, que a gente procura mantê-las atualizadas, enfim, e avalio que por ali a gente pode ir dialogando sobre essa questão da atuação, sugestão de projetos, enfim, outras cobranças aí que a gente tem como instrumento, o instrumento legislativo para poder fazer. Então, só reforçando, o senhor está aí disponível para a população, só entrar em contato por meio, a gente vai colocar aqui na tela também, todos os contatos do senhor para ficar mais fácil para o pessoal de casa. Muito bom, Viviane, sem dúvida. Estamos aí à disposição. Nesse momento aqui que a gente está online, encaminhando essas demandas, mas nos momentos mais críticos, que eu diria que são os momentos de discussão de orçamento municipal, dos projetos mais que mexem mais com a cidade, nós também queremos ouvir a população. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, passou muito rápido. Eu queria te agradecer novamente por aceitar o nosso convite e já deixar um convite aqui para uma próxima entrevista, porque, pelo que eu vi, tem muito projeto e outros projetos ainda virão, né? Sem dúvida, Viviane. Nós voltamos aqui para a Câmara com a experiência que nós temos, sempre um aprendizado, queremos pegar as demandas atuais, mas também trazer pautas que nós, no passado, apresentamos para a cidade, algumas viraram lei que precisam ser atualizadas, e outras ficaram paradas, e nós queremos retomá-las. Então, eu é que agradeço a você, a equipe e a toda a TV Câmara pelo espaço aqui, a gente poder debater com a cidade. A gente te aguarda num próximo programa Em Pauta, e você de casa também pode acompanhar todo o trabalho do vereador Paulo Búfalo por meio da TV Câmara, por meio das nossas redes sociais. Todos os projetos, indicações e requerimentos do vereador também estão no site da Câmara, que é o www.campinas.sp.leg.br. É só entrar lá que você tem acesso a todos os projetos na íntegra e, como o vereador disse, também consegue entrar em contato com ele por lá. O programa Em Pauta de hoje fica por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau!